Bom, nessa videoaula, né, nós vamos mostrar o porquê que esse limite aqui, né, que é o limite fundamental trigonométrico, é igual a 1, tá? Então essa demonstração é um pouquinho chata de ser feita, né, porque envolve bastante trigonometria, né, e ela é basicamente uma demonstração visual, né? E para fazer essa demonstração, a gente vai usar o teorema do confronto, né? O teorema do confronto afirma o quê? Afirma que se você tem uma função f que está entre duas outras funções, né? Eu vou chamar de h e aqui de g. Se o limite dessa função aqui vai para L e o limite dessa função aqui vai para L também, né? Um limite tendendo a A, significa que o limite, né, dessa função f, que está no meio, também vai ser L, tá? Ou seja, se as duas funções da extremidade vai para o mesmo ponto, né, essa função obrigatoriamente também tem que ir, né, nesse mesmo limite, tá? Então é bem direto nesse teorema. Então nesse caso, o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que essa função aqui, seno de x sobre x, ela está entre duas outras funções, né? E essas duas funções, no limite de x tendendo a zero, vai para 1. E como vai para 1, a gente consegue mostrar que essa função, que vai estar no meio, ela vai para 1 também, tá bom? Então aqui a gente tem um círculo trigonométrico, né? Lembrando que aqui é sempre 1, né? O raio do círculo trigonométrico é 1. Então esse ponto aqui, ó, ele é 0 e 1. Ou melhor, ele é 1, 0, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui um ângulo x, né? Que eu vou chamar de x. E aqui a gente tem um ponto P, né? Esse ponto P, ele é caracterizado por uma coordenada, né? Uma coordenada em x aqui e uma coordenada em y. A gente sabe que em x é esse tamanho aqui, que é... aqui está invertido, né? Aqui é o cosseno de x, aqui embaixo, e ali em cima é o seno, né? A projeção desse cateto aqui, ó. Esse cateto aqui é exatamente esse valor aqui, que é o seno, e esse cateto aqui é o cosseno em relação a esse ângulo, certo? Então veja que aqui já aparece a função seno, certo? O que a gente precisa fazer aparecer é seno sobre x, certo? Bom, além disso, né, usando as propriedades de trigonometria, a gente sabe que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, ele também é x, tá? Ou seja, isso tem a ver com a propriedade de arcos, né? A gente consegue mostrar que esse arco aqui também vale x, tá? Ou seja, isso aqui tem a ver com a abertura, né? Essa abertura aqui que é x é a mesma abertura aqui, tá? Sempre vai ser x. E se essa abertura continuasse aqui assim, ó, aqui também seria x, tá? Isso tem a ver com a propriedade de trigonometria, certo? Então veja só, se você olhar para esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, concorda que ele é maior que esse pedaço aqui? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que seno de x é menor ou igual que x, certo? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para o tamanho mesmo, tá? O tamanho real aqui, ó. Esse tamanho é menor que esse, concorda? Porque aqui está curvado, ó. Aqui está fazendo uma curvazinha, né? Tá acompanhando a circunferência. Então, esse pedaço aqui é menor ou igual que esse, tá? Só que como esse pedaço é exatamente o seno, então eu sei que seno de x é menor ou igual que x. Então, eu achei a minha primeira função superior, né? Agora eu preciso achar uma função aqui, ó, inferior. Para a gente achar essa função, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar uma outra circunferência que passa exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui. Então eu já fiz ela aqui, né? Deixei ela pronta aqui em roxo. Vamos colocar aqui. Então isso aqui em roxo é a circunferência que eu estava falando, tá? Por que eu vou colocar essa circunferência em roxo? Porque veja que, em relação à roxa, tá? Aqui é o centro do roxo, né? Que também é o centro da circunferência preta maior, tá? E o raio dessa circunferência roxa, concorda que é exatamente o cosseno de x? Então, o cosseno de x é o raio dessa circunferência roxa. Isso significa que, se eu pegar esse arco aqui, ó, esse arco em roxo, ele vai valer x cosseno de x, tá?
Como assim? Né? Para a gente lembrar disso, é só a gente pegar o seguinte, ó. Pega uma circunferência qualquer, certo? A gente sabe que se você quiser esse contorno inteiro aqui, ó, todo esse contorno da circunferência, isso é o quê? Isso é 2πr, não é? 2πr. Isso aí é o perímetro da sua circunferência, né? Mas e se eu tiver só um pedaço? Se eu tiver, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, tá? Esse pedaço da circunferência sempre vai ser definido através de um ângulo aqui, né? Ou seja, você vai ter menos de 2π, né? Você vai ter um ângulo alfa radianos, né? Alfa radianos. Então pensa, se 2π radianos, se para 2π radiando o perímetro é 2πr, então para esse pedaço aqui vai ser o quê? Vai ser só o ângulo vezes o raio, concorda? Né? Então isso a gente chama de setor circular, né? Ou arco, né? Esse arco aqui, ó. Então esse arco vai ser o quê? Ele vai ser exatamente alfa r, tá? Então se eu chamar isso aqui de S, né? Então o S é alfa r. Então no nosso caso aqui, o nosso S é esse pedaço aqui, ó, em roxo. E esse pedaço em roxo vai ser o quê? O alfa, que nesse caso é o x, né, o ângulo de abertura, e o r é exatamente o cosseno de x, tá vendo? Para dar esse pedaço aqui. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o pedaço em roxo, né, vou colocar em roxo aqui, ó. O arco em roxo, ele é x cosseno de x, certo? O arco em roxo, tá? Então, beleza, isso eu tenho aqui, né, vou deixar indicado aqui, ó. Então, isso aqui em roxo vale isso, certo? Esse pedacinho aqui, certo? Aí veja o seguinte, esse pedaço em roxo, ele é menor do que esse pedaço, tá vendo? Menor ou igual, certo? Então, esse pedaço em roxo, ele vai ser menor que esse pedaço em vermelho. Só que esse pedaço em vermelho é justamente o seno, né? Lembrando que isso aqui é o seno de x. Ou seja, eu achei uma função que vai limitar inferiormente aqui, ó, essa função. Então, agora eu posso escrever isso aqui, ó. X cosseno de x é menor ou igual que seno de x, certo? Então, a gente conseguiu achar, né, a limitação da função seno de x, ela está entre x e x cosseno de x. Bom, agora com essa limitação fica fácil, né, calcular o nosso limite fundamental. Eu vou dividir por x em ambos os lados, né, vou dividir por x todo mundo aqui. Então aqui x, x e x, certo? Então só vou apagar a barrinha aqui, né, para não ficar esquisito. Então aqui eu dividir por x e aqui eu dividir por x também. O que vai acontecer nesse caso? Desse lado vai ficar só cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x. E aqui vai ficar 1, né? Porque x sobre x é 1. Agora o que eu quero? Eu quero o limite, né? Então eu vou aplicar o limite em todo mundo, né? Vai ficar limite de x tendendo a 0. Vou copiar isso aqui. Então vai ficar cosseno de x menor ou igual que limite do seno de x sobre x menor ou igual que o limite de 1, certo? E o limite de 1 a gente sabe que vai dar 1, né? De 1. Só que o limite de x tendendo a 0 para cosseno, isso aqui vai dar 1, tá? Vai dar 1, porque cosseno de 0 é 1. Aqui no meio vai ficar o limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x. E aqui vai ficar menor ou igual que 1. Ou seja, a gente acabou de provar que o limite de x tendendo a 0 para seno de x sobre x é igual a 1, tá? Então, esse é o limite fundamental que a gente queria demonstrar, né? E sai tudo pelo teorema do confronto, tá? Então, essa parte aqui é fundamental, né? Para a gente construir essas funções. Então, primeiro a gente começa construindo o círculo trigonométrico completo, né? E analisa, né, esse triângulozinho aqui,
Depois disso, né, você desenha uma outra circunferência pegando aqui o cosseno de x, né, esse ponto aqui como sendo o raio, né, ou seja, vai dar essa distância aqui. E aí, a partir desse arco que fecha aqui no triângulo, tá, ó, então veja que ele bate aqui, ó, tá? Tem que fechar essa fatia de pizza aqui, né, mais ou menos. E esse pedaço aqui a gente viu que é x cosseno de x, que é menor que o seno de x. E por isso a gente fez essa construção, tá? Tudo para chegar aqui, certo?